Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor. Mais uma vez, boa noite a todos vocês, boa tarde, bom dia, no horário que vocês vão me ouvir, assistir esse vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez para levar para vocês uma palavra do nosso Deus. A gente tem falado muito sobre a eternidade, sobre nós estarmos preparados. E muitas vezes as pessoas dizem, mas para quê? Eu tenho tanta vida pela frente, eu sou tão jovem. Outros acham que mesmo tendo uma certa idade não pensam nisso. E não é a idade que conta, são tantas pessoas jovens que partem para a eternidade também. Mas que isso é como um tabu, é como se fosse uma coisa terrível, e não é, não é. Nós temos que aprender sobre isso. E ao mesmo tempo estar preparado. E eu conhecer a palavra de Deus nos prepara para esse dia, para esses momentos que são importantíssimos. Eu acredito que depois do nascimento, do nosso nascimento, o momento mais importante da nossa vida é a nossa ida para a eternidade. Que tem dois lugares, a gente já falou sobre isso. Então, quando nós nascemos, no momento que nós nascemos, nossos dias já começam a ser contados aqui na Terra. Deus tem um tempo certo para nós. Então, nós temos que aproveitar ao máximo esse tempo e se preparar. Nós não podemos ser pego de surpresa. Deus não quer isso. Por isso que Ele enviou para pregar sua palavra, enviou Jesus para nos alertar de tudo aquilo que nós precisamos. Então, tudo isso que a gente tem passado, tem ensinado para vocês, tudo isso a finalidade é preparar nós para essa vida, para nós enfrentar, para nós suportar e viver aqui uma vida boa, uma vida tranquila, tendo todas as vitórias que nós precisamos, em meio a lutas, meio a tribulações, porque no mundo Jesus disse que nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo, de vitória em vitória, todos os dias nós vamos dar um passo a mais para a eternidade. E todos nós precisamos compreender isso e não ficar parado no tempo, porque senão quem vai ser prejudicado é nós. Tem pessoas que dizem, mas eu não quero ouvir muito esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, eu não quero, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha história, eu não quero saber disso, mas isso não tem escolha. Nós não temos escolhas, nós somos um ser humano que foi colocado aqui nessa terra por Deus, com a permissão dele para nascer, querendo nós ou não entender e aceitar isso, é o que acontece. Então esse tempo vai acabar e nós temos que ter essa certeza, nós temos que pensar sobre isso. Nós não podemos pensar só no tempo de hoje e muitas vezes as pessoas não são alertadas sobre isso. E nós estamos aqui para isso, não é porque nós queremos, vou me meter na vida das pessoas, as pessoas não querem ouvir, eu vou me meter, eu vou falar. Às vezes a gente até pensa nisso. Ser bem sincero, às vezes a gente pensa, puxa, mas será que as pessoas estão interessadas nisso? Será que elas querem ouvir sobre isso? Sobre a morte, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno? A maioria não quer. A maioria não quer ouvir, não acha necessidade de ouvir. Mas nós estamos obedecendo uma ordem de Jesus, que Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho é boas novas. Então, nós também não temos escolha, porque a nossa salvação, a nossa vida com Deus também depende da nossa obediência a Ele. Então nós estamos aqui por amor a vocês, por amor a Jesus, por amor a Deus em primeiro lugar e por amor a vocês, por amor à alma de cada um. Que nem uma criança que não entende quando o pai e a mãe falam alguma coisa, eles acham que não é bem assim, eles não querem aceitar, mas o pai e a mãe, principalmente o pai, sabe o que é melhor. E nós estamos falando aqui de um pai, de um Deus Todo-Poderoso que pagou um preço alto, que foi entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. E isso tudo já foi explicado nesses vídeos, nesse curso que nós tivemos aqui. Então, e por que Deus está fazendo isso? Você pode dizer, mas eu não aguento mais. Eu falei, eu vou parar de ouvir esses vídeos, vou parar de ver esses vídeos, porque eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Eu quero dizer para vocês, problema nosso, problema seu. Porque Deus, por que Deus está fazendo isso? Porque Deus ama. Deus nos ama e Ele quer
insistir. O amor dele é tão grande, a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se ele deu Jesus, ele fez tudo isso, ele vai insistir, ele vai querer abrir os nossos olhos para que a morte de Jesus não seja em vão nas nossas vidas. E ai de nós se nós deixassem em vão, se nós deixar que Deus dê o Filho dele para morrer no nosso lugar, para nos mostrar o caminho da eternidade do céu, para ir morar com ele, e nós rejeitar isso, mas não tem outra saída. Não tem outra coisa que pode nos levar a Deus. E a maioria diz, eu creio em Deus, Deus é bom e Deus me abençoa. Mas quando Deus mostra o caminho para a eternidade, que é para ficar com Ele para sempre, as pessoas não entendem isso. As pessoas não querem. Querem migalhas, que é uma bênção aqui, outra bênção ali. Querem ter saúde, querem ter vigor, querem ter as bênçãos materiais, financeiras e tudo mais. Mas a maior bênção, que é a eternidade com Deus, aonde nós vamos estar lá na glória de Deus junto com Cristo, sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como a Bíblia diz. E você vai dizer, mas essa história é muito louca, meu Deus, eu vou ser herdeiro com Cristo. Uns dizem, quem sou eu para me comparar para ser irmão de Jesus, irmã de Jesus? Outros dizem, eu não quero isso, eu quero reinar aqui. Eu ouvi muitas pessoas dizer isso, eu quero que tenha aqui, esse negócio da eternidade não me interessa, esse negócio da glória de Deus eu não quero saber, eu quero pra mim, eu quero eu ser grande, eu quero ser poderoso. Tem gente que pensa assim, e essas pessoas vão se dar mal, essas pessoas vão chegar na presença de Deus e eles vão ver que tudo que está escrito aqui é verdade e vai se cumprir, já está se cumprindo, né? Então por isso que nós estamos aqui, porque nós amamos vocês. Às vezes a gente fala meio, que nem agora eu estou falando como se a gente estivesse querendo forçar alguma coisa, não é. É que quando a gente vê pessoas sofrendo, quando a gente vê pessoas que elas podem padecer, elas podem de um momento para o outro, estar neste mundo aqui, tendo a oportunidade de garantir a sua passagem para o céu, e a pessoa não está entendendo, ela não está ouvindo, ela não quer saber. Nós que conhecemos disso, que nós sabemos, a realidade não é coisa da nossa cabeça, é a palavra de Deus que fala, é Jesus que fez isso. E tem gente que ainda diz, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu tenho a minha religião, eu vou, eu busco, eu tenho fé, mas não acredita nisso. Então a fé, o sentido da nossa fé é essa aqui que nós estamos falando. Não adianta nós crer em Deus pelas coisas materiais, pela saúde, tudo. Muitas vezes nós cuidamos, muitas pessoas cuidam deste corpo carnal, esse corpo aqui que vai para baixo da terra, o verme vai comer de novo. Esse corpo aqui, e se preocupa, faz de tudo por ele, mas não pensa na alma. A alma é eterna, nunca vai morrer, e só tem dois lugares para ela, é o céu com Deus, com Cristo, ou no tormento, porque Deus não vai receber lá alguém rebelde com a sua palavra. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu peço isso, que vocês orem, que vocês meditem nessas coisas, pro bem, porque eu amo vocês. Eu fico pensando, meu Deus, eu não vou mais falar, acho que ninguém mais quer ouvir, as pessoas não estão interessadas, mas daí eu me lembro, meu Deus, e se algum deles partir para a eternidade, talvez eu tivesse falado mais uma vez, talvez eu tivesse alertado mais uma vez, porque Deus quer isso, porque senão, mas Deus mesmo teria desistido de nós. Jesus veio ao mundo mais de 2000 anos e Ele não desistiu. Ele sempre está tentando, Ele sempre está enviando alguém para nos alertar. E nós estamos aqui para alertar você. Deus quer levar você para a eternidade com Ele. Então só existe um caminho, só existe dois senhores. E nós sabemos quem é o outro, vocês já aprenderam quem é o outro. É inevitável, ou nós vamos com esse Senhor que é Cristo, ou nós vamos parar na mão do outro, conviver com Ele no inferno, na eternidade, no tormento, porque a alma é eterna, quer dizer, ela vai ser para sempre, a alma não morre. Então ou ela vai viver do lado de Jesus, na presença de Deus, com os anjos no céu, e tudo aquilo que nós já falamos para vocês, ou ela vai para o tormento. Mas você vai dizer, meu Deus, eu não quero ir isso, e é forte mesmo, mas você precisa ouvir, você precisa resolver tua vida espiritual, tua eternidade, você precisa ter a tua passagem comprada. Quando nós queremos viajar, seja de avião, seja de ônibus, um lugar que a gente nem conhece, mas que a gente quer ir para lá, qualquer passagem, a gente tem que ter
tem que se organizar, tem que se preparar para aquele momento, para aquele horário, e tem que comprar passagem, e tem que garantir isso para ir de uma cidade para outra, de um estado, de um país. Quanto mais para o céu, irmãs, e não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta, tantas coisas. Então nós estamos insistindo, talvez você fique bravo comigo, mas um dia você vai agradecer, né, por nós termos ouvido, e nós estamos aqui seguindo a ordem de Deus. Deus falou muitas vezes comigo, mas em todos esses anos, que era para falar. Ele disse claramente, usou pessoas para falar comigo, pessoas que me viram uma vez só, e não é só eu, a maioria, todos que pregam essa palavra, não é só porque nós queremos pregar, porque nós queremos ensinar, por isso é porque Deus nos constrange, Deus nos chamou para isso, e nós temos que falar, senão nós vamos aceitar com Deus. Por que nós não falamos? Não importa se você aceita ou não. Para nós, se nós cumprir a vontade de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós estamos tranquilos com Deus. Agora, aquele que não quer ouvir, o que não aceita, essa pessoa vai acertar com Deus depois. Mas se eu não falar aquilo que Deus me mandar, no próximo vídeo, de repente eu vou falar sobre esse texto que chama atenção. Deus já chamava a atenção dos profetas, do povo no passado, e Deus falou comigo, usou pessoas para falar comigo, e orando também, que Ele tinha me chamado para esse trabalho, e que se eu não fizesse, eu ia prestar conta para Ele, dessas almas que Ele quer que eu fale. Então eu sou responsável por vocês, de falar, né? Deus achou por bem, assim como Ele escolheu muitos outros também, e eu não posso fugir disso, e não quero. Eu quero, né, que você chegue a esse entendimento. Eu quero que você esteja comigo lá no reino de Deus, porque eu quero estar lá, eu estarei lá, em nome de Jesus. Eu não aceito outro lugar na minha vida, eu estou me preparando para isso. Então, irmãos, nós temos que entender, você sabe disso, todos nós, não adianta nós, eu não quero pensar na morte, eu não quero pensar no inferno, não tem isso, nós pensando ou não pensando, querendo ou não, nós vamos passar por isso. Então é melhor nós se preparar, né? Assim como você cuida do teu corpo, cuida da tua casa, cuida de tudo que você ama, você não ama a tua alma, onde é que você quer que ela fique? Né? Mas olha, a gente está falando bastante, insistindo de um jeito ou de outro, mas eu sinto no meu espírito uma angústia sobre isso, porque Deus está falando com você. Deus quer que você entenda isso, porque Ele te ama, Ele quer que você esteja com Ele. Mas você precisa seguir esses passos, não é de qualquer jeito. Na última hora eu resolvo lá, eu peço perdão e Deus me perdoa. Não é assim. Eu tenho que conhecer essa palavra, vocês estão conhecendo, eu tenho que entender, e Deus me dá um entendimento, depois está em mim eu aceitar ou não. E só tem dois caminhos. Hoje nós vamos ver, mas nesse vídeo, né, eu nem pensei em falar isso, mas para ver como Deus está insistindo nisso. Eu tenho aqui os versículos marcados que eu quero passar para vocês, mas eu sinto isso, mas que tem pessoas, quando eu comecei a falar sobre essas coisas, mais a fundo, que Deus, mas eu vou ser bem sincera com vocês, tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando desses vídeos, que nós não sabemos, né, que pessoas que são, pode ser até eu posso estar junto nisso, e glória a Deus, não tenho medo nenhum disso, mas que Deus está preparando, mas que talvez a tua hora está perto. Talvez a hora de muitos de nós que estamos vendo esses vídeos, até mesmo eu que estou falando aqui, como nós podemos garantir que amanhã nós estaremos aqui? Quem sabe o nosso dia não está marcado? Eu sei de pessoas, mas que uma ou duas, várias vezes, falando com essas pessoas que sentiram o toque, puxa, eu quase fui, Deus me livrou, pessoas que a morte esteve bem perto. Será que Deus não está te preparando? Deus não está te falando contigo tantas vezes através desses vídeos? Porque quem sabe a tua hora está perto. Você vai dizer, Deus, tem pessoas que dizem umas palavras que eu nem vou dizer aqui, mas é uma realidade. É melhor nós aceitar com amor, em paz, e dizer, não, eu vou preparar minha alma, eu quero ir em paz daqui, eu quero, né, minha eternidade com Deus. Tem pessoas que temem a Deus, que amam a Deus e que diz que meu Deus, e falam meu Deus o tempo inteiro, mas na hora de crer e se preparar, mas não quer, não adianta. É por isso que Deus está insistindo, porque Ele te ama, Ele sabe o que você quer, Ele entende o que você quer, Ele quer também, só que Ele está te ensinando como fazer. Então hoje, nós vamos ver a diferença, mas nós vamos ver, nós falamos que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e somos mesmo. Somos herdeiros, a Bíblia diz que a Bíblia é verdade, você vai dizer, é papel, é letra.
tudo que está acontecendo no mundo hoje, mas quem assiste notícias, quem se informa, que não fica, né, só um exemplo que eu vou dar, assistindo só o que te agrada, o teu tempo todo é para só aquilo que, por exemplo, trabalhar, comer, beber e dormir, assistir filme, assistir isso, assistir aquilo, e não para ver o que está acontecendo no mundo, mas você está perdendo tempo, porque tudo que está acontecendo, se eu pudesse falar para vocês, comparar o que está acontecendo no mundo, que está escrito na Bíblia, você vai ver como tudo está indo, a palavra de Deus esclarece tudo aqui. Quem quer se informar, como é que a Bíblia é verdade, como é que eu vou saber? Antes das coisas acontecerem, por isso que nós sabemos, antes das coisas acontecerem no mundo físico, aqui nessa terra, já estava escrito aqui muitas coisas, mas tudo do jeito que o mundo está. Por que as pessoas não sabem? Porque não examinam as escrituras. Quando nós lemos, e não só ler papapá como se fosse um livro qualquer, examinar, meditar na palavra, pedir discernimento para Deus, você vai ver, você vai chegar à conclusão que tudo que está acontecendo aqui, que está acontecendo no mundo, está escrito aqui. Por isso Deus tem pressa, por isso que a gente fala tanto nisso. E já devíamos estar falando há muito tempo mais. Mas agora parece que Deus, o Espírito Santo, está insistindo. Prepara. É incrível e eu digo isso porque eu sinto essa necessidade de falar. Às vezes eu quero falar em outra coisa, mas Deus quer que não, que fala assim sobre essas coisas. Hoje nós vamos falar então sobre Jesus, o bom pastor. Então, o que ele fez por nós, o que ele faz por nós. Né? Ele é que vai nos guiar. A palavra de Deus nos compara com ovelhas, que a ovelha é bem tonta, ela não sabe, ela tem que ser guiada. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 23, que o meu cajado, né, a minha vara e o teu cajado. Um dia nós vamos examinar esse salmo bem certinho, a gente vai comentar sobre ele. A ovelha precisa ser apacentada, ela precisa ser guiada no pasto, ela precisa ser guiada para tomar água, ela precisa ser guiada para o descanso. A ovelha depende do pastor 100%, ela precisa ser guiada. E Deus compara nós com ovelhas, que nós precisamos dele. A ovelha, ela se perde muito fácil, ela se extravia, ela cai em abismo, tudo porque ela não entende. E Deus compara nós assim. E você pode dizer, não, eu não sou assim, eu sei o que eu faço espiritualmente, mas nós não sabemos. Você pode saber da tua profissão, de tudo que você se especializou, mas as coisas espirituais, somente o Espírito Santo, somente através de Jesus nós vamos ser guiados na nossa vida espiritual. É coisa de alma e de espírito, aonde o Espírito de Deus nos guia, só Ele pode nos guiar. Através de Jesus, através do seu Espírito Santo. E Ele disse aqui, a gente vai examinar, para já ir para o final desse vídeo, João 10, 1 a 5, até o 11, na verdade, aqui Jesus falou assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Dá uma paradinha aqui. O Jesus falou aqui, em verdade, diz que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar. Isso aí, tem muitas coisas que a gente podia falar, mas resumindo, que Ele é a porta. Não adianta nós querer inventar outra porta, outro lugar, outro guia, porque não existe. Existe para qualquer outra coisa, para levar até para o mal, mas para o céu, irmãos, o único guia, a única porta é Jesus. Foi Deus que estabeleceu assim. Não adianta nós dizer, eu não quero, eu não aceito esse negócio, só Jesus, e só fala em Jesus. Foi Deus que declarou isso. E se nós não aceitar isso, mas nós não vamos ser filhos de Deus e nem irmãos de Cristo. Nós temos que aceitar a palavra de Deus. Aqui diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, que é Jesus é que vai nos guiar. E o aprisco, que aqui fala, mais embaixo, aqui, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Então aqui, aquele que não entra no aprisco, o aprisco é o esconderijo, é onde Deus reservou um lugar para nós. O aprisco, um lugar de segurança, um refúgio. Esse é o lugar que Deus reservou para nós. Então o único que pode nos guiar até lá é Jesus.
Agora Jesus já foi, ressuscitou, deixou o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos guia. Por isso não tem outros, mas eu tenho meu guia, mas eu tenho minha religião, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é, mas não existe religião nenhuma, nem igreja evangélica, nem igreja protestante, não existe coisa alguma, é Jesus Cristo. Eu posso estar dentro de uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja protestante, seja o que for, se eu não seguir essa palavra, se eu não deixar o Espírito de Deus, através da palavra de Jesus Cristo me guiar, eu não estou indo para o céu, é engano. Jesus disse que Ele é a porta, então eu até falo muitas vezes em Jesus, mas não ensino o caminho. Então aqui diz assim, para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem. Então o Espírito de Deus nos leva, e esse aprisco está pronto para nós. Deus só vai abrir essa porta desse aprisco para nós entrarmos, né, na nossa vida, na eternidade. Aqui já nós estamos guardados e protegidos por Deus. Aqui nessa terra nós já estamos no aprisco, que é a presença de Deus que nos guarda, que nos protege. A palavra de Deus diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então aqui nessa terra mesmo nós podemos estar no aprisco de Deus, um aprisco, como é que eu vou dizer, simbólico, ou então temporário, que a proteção que ele nos prometeu, que os anjos nos guardam, a presença de Deus está conosco o tempo todo, o Senhor nos guia, o Senhor nos ensina já aqui. E para onde Ele está nos guiando? Para que Ele nos ensina? E por que Ele está nos guiando? Para a eternidade, para esse aprisco definitivo, esse aprisco celestial que Deus tem preparado para nós. E aqui mais adiante, depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas. Sair da onde? Mas sair do erro, do engano. Sair de onde nós estamos enganados, achando que nós estamos indo para o céu e não estamos. Ele diz, depois de fazer sair, o porteiro, aqui em cima diz, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, as próprias ovelhas, e a conduz para fora. Fora do quê, irmãos? Fora da nossa vida errada, de tudo aquilo que nós estávamos presos antes. Ele nos guia através da sua palavra. E aqui diz assim, e depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque conhecem a sua voz. Você vai começar a conhecer a voz de Deus, você vai começar a ser guiado por Deus. Deus vai falar com você, você tem que abrir os ouvidos espirituais. Deus vai abrir seus ouvidos para você poder ouvir. Mas de modo nenhum seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus, então, lhe propôs... Isso aqui na verdade é uma parábola, que nem eu falei, Jesus comparou as ovelhas com nós, e os discípulos ficaram meio assim, eles perguntaram, o povo que estava ali também. E Jesus falou então aqui no 7 já, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Tantos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aquele que quer a vontade de Deus, aquele que busca a presença de Deus, a vontade de Deus, ele quer estar perto de Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Ele não vai dar ouvido estranho. De alguma maneira ou outra Deus vai alertar, Deus vai mostrar. E se Deus está te alertando e mostrando para você que esse é o caminho e que Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, é porque Ele quer que você siga, que ele te ama, Ele quer que você seja guiado por Ele. Aqui ele continua dizendo, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, achará alimento, achará tudo aquilo que a nossa alma precisa. Olha bem aqui o 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão, você já sabe quem é, a gente já falou sobre ele, Satanás. A Bíblia diz que a obra dele veio para matar, roubar e destruir. Se nós não estivermos na mão de Jesus para ter vida e vida abundante, mas inevitavelmente nós vamos cair na mão desse ladrão. E ele já tem influenciado muitas pessoas, tem comandado a vida de muitas pessoas, colocado tantas coisas ruins nas suas vidas. Mas Jesus está mandando sair para fora, Jesus está chamando para sair para fora desse mundo, dessa situação que nós vivemos aqui. Não é o mundo físico da nossa casa, do nosso mundo aqui que nós vivemos, mas é da situação no reino espiritual, para nós sair da mentira, do engano, daquilo que nós já sabemos que é errado, irmãos. Tem muitas coisas que nós já ensinamos aqui para vocês e nós sentimos, quando nós oramos, que muitos ainda estão com seus ouvidos tapados, ainda não conseguiram entender.
e você está perdendo tempo. Se Deus te chamar nesse meio tempo, o que você vai dizer para Deus? Você vai dizer, eu não entendi bem. Mas por que você não entendeu? Tem que dar atenção, irmãos, né? Tem que examinar, tem que meditar depois na palavra. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida para as ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, não pertence ao mercenário, não pertence ao ladrão, porque Jesus comprou. Mas Jesus não vai me pegar força. Ele vai esperar que eu queira. Eu tenho que amar Ele, eu tenho que querer Ele. Ele vai então colocar desse amor no meu coração. Ele vai me guiar nas águas tranquilas. Tudo isso que a gente já falou. Aqui diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida para as ovelhas. Nós vamos ficar até aqui nesse vídeo, senão para a gente não se atrasar. Nós vamos ter mais um vídeo sobre isso ainda, para ficar bem claro para você, né, que isso não é brincadeira. Deus está falando com você, Deus está alertando todos nós, eu também, para que eu me busque, mas para que eu não pare de falar. Às vezes pensa, acho que eu já falei que chega, falei bastante, acho que já deu, e Deus não quer que paremos. Você vai dizer, mas eu acho que não é, Deus não quer que pare. E eu procuro sempre obedecer a Deus naquilo que Ele pede e que Ele quer que eu faça. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Pensa nisso que nós estamos falando. Eu não estou dizendo, você vai dizer, mas agora então ela está falando tanto que parece que eu vou morrer amanhã. Ninguém sabe. Talvez Deus quer te dar uma vida melhor aqui por muitos anos ainda. Mas Deus quer te preparar. Deus quer te preparar, porque o teu tempo, o meu tempo, quem sabe o meu tempo está chegando, mas no momento que nós nascemos, o nosso tempo vai passando, nós já temos, o nosso tempo já está, né, já tá passando. Então, né, mas que pelo menos você já se prepare, compra a tua passagem, que Jesus já pagou o preço, você vai pegar ela na mão, você vai ter no teu coração a vida eterna que Jesus te oferece, porque pagar o preço Ele já pagou, você não precisa comprar essa passagem, a passagem está pronta, você só tem que querer e se colocar na mão de Deus para isso. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, que você medite sobre isso para o teu bem, prepare o teu coração em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós colocamos diante de Deus, você, todos os dias nós oramos e que você também possa fazer isso, né? Pelo teu bem e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.